Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. É claro que nesse vídeo a gente ainda vai repercutir o que aconteceu ontem, né? A manutenção da interdição de São Januário, do impedimento de São Januário receber a torcida do Vasco. Um dos maiores absurdos já feitos aí no futebol brasileiro nos últimos anos. E como sempre, né, o absurdo acontece contra o Vasco. É impressionante, né? Os erros grotescos de arbitragem são sempre contra o Vasco. Esses absurdos de perseguição são sempre contra o Vasco da Gama. É impressionante, né? Por isso que a gente pode usar mais do que ninguém aquela frase contra tudo e contra todos. E nesse vídeo aqui eu vou colocar a repercussão que isso teve na imprensa, na mídia nacional, porque é uma coisa que o Brasil inteiro está chocado. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é um absurdo sem tamanho, que até a imprensa, que a gente sempre fala, né, que não dá atenção ao Vasco, ou que geralmente torce contra o Vasco, dessa vez até a imprensa está do nosso lado, até a mídia tradicional está do nosso lado, porque é um absurdo sem tamanho. Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo tem o oferecimento da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Se você gosta de dar os seus palpites nos jogos de futebol, é só vir aqui no comentário fixado, você faz o seu cadastro e usa o nosso código promocional, beleza? 1xBet, parceira aqui do canal Machão da Gama, tá sempre dando uma moral pra gente. Bom, meus queridos, ontem, de forma absurda, né, como vocês bem sabem, né, porque é o assunto que está movimentando aí as redes sociais de todos os vascaínos, o Vasco continua proibido de receber público em São Januário. O Campeonato Brasileiro, nesse momento, é um campeonato que está manchado, não só pelos erros de arbitragem contra o Vasco da Gama, mas também pelo que está acontecendo na Justiça do Rio de Janeiro. Porque o Vasco é o único clube da competição que não pode jogar na sua cidade. O Vasco não pode hoje jogar na sua cidade. O Vasco não pode receber público em São Januário e o governo do Rio de Janeiro não quer que o Vasco jogue no Maracanã. Tem sempre aquela palhaçada de Maracanã. O Vasco, para jogar lá, tem que entrar na justiça, tem que implorar, tem que fazer sempre uma novela danada. Então hoje, como eu disse no vídeo anterior, o Vasco é um clube que não é bem-vindo na cidade do Rio de Janeiro. Essa que é a realidade. Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato que já está manchado, não tem isonomia. Tem um clube que não pode receber seu torcedor, tem um clube que não pode exercer o seu mando de campo. Por isso que eu sou favorável ao Vasco pedir o adiamento de todos os jogos que ele é mandante e não conseguir jogar na cidade do Rio de Janeiro. Se não pode ter público em São Januário, não pode jogar no Maracanã, adia o jogo. Não tem essa, vamos jogar em Volta Redonda. Não, pede o adiamento. Pesquisem aí o que aconteceu em 2007. Em 2007, o Maracanã estava entregue aos Jogos Pan-Americanos, né, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro. Naquele momento, o Estádio da Cidadania em Volta Redonda já existia, porém, teve um clube aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo, que se recusou a jogar em Volta Redonda. Falou, não, quero jogar no Maracanã, que é o estádio onde eu exerço meu mando de campo. Sabe o que a CBF fez? Adiou todos os jogos do Flamengo naquele período no Maracanã. Depois, o Flamengo, que estava na zona do rebaixamento, teve uma sequência de vários jogos no Maracanã, jogos adiados, né? Conseguiu vencer todas aquelas partidas, né? Com a sua torcida ali ao seu lado, e conseguiu sair da situação complicada que tinha no campeonato. Então, já existe uma jurisprudência. O Vasco não tem que aceitar jogar fora da cidade do Rio de Janeiro, não. Se não pode jogar no Maracanã e não deixam o São Januário receber público, peça o adiamento da partida. Bagunça esse calendário da CBF. O Vasco não pode aceitar tudo calado, como sempre vem aceitando, não. E na tarde de hoje, vai acontecer em São Januário um encontro com diversas lideranças do Vasco para tratar desse assunto, né, de São Januário. O CEO da SAF vai estar lá, o Lúcio Barbosa, vai estar presente também alguns vice-presidentes do Vasco, vai estar presente o Jorge Salgado também. Enfim, um encontro ali para debater o que será feito nesse caso de São Januário, para tentar encontrar soluções. Inclusive será aberto à imprensa, né, esse encontro que vai acontecer hoje em São Januário. Vamos ver o que as lideranças do Vasco, né, vão comunicar, né, quais são os próximos passos do Vasco
nessa briga, né, que vem acontecendo. A gente pode dizer que foi uma guerra declarada contra o Vasco, né? Vamos ver o que o Vasco vai se manifestar em relação a isso. Agora, eu vou colocar aqui algumas personalidades da nossa imprensa tradicional falando do absurdo que foi essa interdição de São Januário, essa manutenção da interdição de São Januário. Eu começo com André Rizek e Léo de Carmona, do Sport TV. Olha, eu tô chocado com esse resultado. Eu ia falar a mesma coisa, chocado. Tô chocado. E assim, vou tentar me acalmar para não usar um termo desrespeitoso com o sistema judiciário do Brasil, mas eu não consigo achar outro termo que não uma medida elitista e preconceituosa que é mantida após uma segunda análise do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Porque ela é baseada, primeiro que numa premissa falsa, de que já que tem violência na região, tráfico de drogas na região, você tem que interditar o São Januário. Por que eu digo que ela é uma premissa falsa? Porque o jornal Globo fez um levantamento mostrando que há mais tiroteios no entorno do Maracanã do que em São Januário. Então, se você for adotar uma medida com a mesma régua, você tem que interditar o Maracanã, onde também há comunidades próximas ao estádio e onde, segundo o levantamento do jornal Globo, há mais tiroteios do que em São Januário. Se você tiver aí a isonomia, você vai ter que interditar não só o Maracanã, mas o Rio de Janeiro inteiro. Não pode mais ter escola de samba, você não pode mais ter um monte de festa que acontece em comunidade. E quando o Ministério Público solta uma nota reconhecendo que, abro aspas, é o que está escrito, forte influência ou presença do tráfico de drogas na região, ele está assumindo na prática que há uma falência do Estado em garantir a segurança pública dos moradores da região, entre eles o Vasco. E quando o Ministério Público assume essa falência do poder público, o que ele faz? Em vez de recomendar, orientar que o Estado vá lá e resolva o que é de responsabilidade do Estado, a segurança pública, ele pune os moradores, ele pune as vítimas e ainda coloca um carimbo nessas vítimas, nada pode acontecer aí, só o tráfico de drogas. Porque não vai acontecer nenhuma medida de segurança motivada por essa constatação do Ministério Público, não mandou o Estado fazer nada ali para resolver, o que ele faz é tirar o sofá da sala, não tem jogo aqui. E quando ele obriga o Vasco a adotar o sistema de biometria, ele está dizendo que só o Vasco vai ter que adotar, porque não tem biometria no Maracanã, não tem biometria no Newton Santos, não tem biometria em Volta Redonda. Então, assim, o Vasco está recebendo um tratamento único, desigual da Justiça. Eu confesso, assim, eu tô chocado, Lédio. É isso, eu tô chocado. Agora, descobriram isso agora, né? Sobre São Januário, que São Januário foi inaugurado em 1927. Agora descobriram que o São Januário precisa de todos esses cuidados. A comunidade ao redor é perigosa, as vias são estreitas, mas o Vasco deve ter jogado lá 5 mil jogos já em São Januário, mas agora esse problema. O governo do Estado não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O Ministério Público não quer que o torcedor do Vasco vá a São Januário. Acho que há um movimento para acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso e sempre se reergue. Acho que é isso. O Vasco tem sua torcida, tem sua história e, de novo, vai ser a resistência. Vamos embora. É o que vai acontecer. Rapaz, aguardemos mais informações. Como a Ana Parabéns foi muito aos precisa, envolvidos, que não são poucos. Quem também se manifestou foi Bruno Mazzeo, um dos grandes humoristas aqui do Brasil, né? Um grande ator também, que é vascaíno, filho de Chico Anísio, e também deu ali a sua opinião sobre esse absurdo. Confira só. Vamos nós, porque é inacreditável o que andam fazendo com o Vasco, o sufocamento que andam tentando fazer. Agora esse promotor que entrou com essa ação, sei lá como é que é o nome disso, proibindo a torcida do Vasco de entrar no seu estádio. O estádio do Vasco já foi liberado pela Justiça, a punição já foi cumprida, mas a torcida não pode entrar. A torcida do Vasco, a mesma que não pode entrar no seu estádio, ela pode entrar em qualquer estádio, menos no seu. Lembrando que São Januário não teve tiroteio, como teve semana passada, não teve torcedor morrendo na porta do estádio, não teve invasão de campo, e, no entanto, o Vasco é o único clube nacional que tem o seu estádio interditado para a sua própria torcida. Se isso não é uma perseguição, eu não sei o que é. Seguiremos contra tudo e contra todos, na resistência. E para encerrar, eu vou colocar aqui o deputado federal Tarcísio Mota,
que lá em Brasília criticou a manutenção da interdição de São Januário e disse que os partidos vão se movimentar na capital federal para tentar reverter essa situação. O vídeo foi enviado pelo Tarcísio ao portal Papo na Colina. Confira. Fala, galera, acabei de saber da decisão judicial que mantém a interdição do nosso estádio de São Januário. Olha, eu continuo dizendo que é um absurdo este processo, essa forma que está sendo feita de impedir a torcida do Vasco de estar no seu estádio. E o quanto isso é prejudicial para a barreira do Vasco que está ali do lado, para a economia, para a vida da cidade do Rio de Janeiro. Exigir uma perícia, dizer que uma perícia tem 90 dias e privar por conta dessa história, quando o Vasco, inclusive, já disse que comprou até os identificadores biométricos que não existem em nenhum outro estádio. Gente, não há. Temos que lutar contra tudo e contra todos. E mais uma vez quero manifestar a minha indignação pela decisão. Uma das juízas, inclusive, deu favorável ao Vasco, mas 2 não deram. O Vasco vai recorrer. Nós queremos ir, inclusive, lá colocar o nosso abaixo-assinado. Peço para que você procure nas nossas redes e assine o nosso abaixo-assinado. Temos que mostrar força. Estamos em contato com outras lideranças de todos os partidos vascaínos que estão indignados, vascaínos ou não, porque há muitos não vascaínos indignados com essa decisão. Libera São Januário. Então tá aí. Além da movimentação do Tarcísio, existe também uma movimentação do deputado do Paraná, o Aliel Machado, que também é vascaíno, inclusive ingressou no STF para tentar brecar esse absurdo. E o deputado Saulo Viana do Amazonas também está nessa luta aí para tentar ajudar, de certa forma, o Vasco nesse absurdo que vem acontecendo. É isso. Eu vou ficando por aqui. Volto ainda hoje com mais informações. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!